estou com o tema Aloysio de Azevedo e a gente vai falar um pouquinho sobre a história dele, a biografia. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís, no Maranhão, dia 14 de abril de 1857. Ele foi um escritor brasileiro e O Mulato foi o romance que iniciou o movimento naturalista no Brasil. Ele foi também caricaturista, jornalista e diplomata e membro fundador da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras. Em 1871, ele matriculou-se no Liceu Maranhense e dedicou-se à pintura. Com 19 anos, ele foi levado pelo irmão para o Rio de Janeiro. O irmão dele é teatrólogo, Arthur Azevedo, e ele começou a estudar na Academia de Belas Artes, onde revelou seus dons para o desenho. Ele começou a fazer caricaturas para os jornais Mequetrefe, Fígaro e Zigue Zague. Aloysio teve que voltar após a morte de seu pai para trabalhar na empresa local e onde publicou seu primeiro romance em 1880. Aloysio Tancredo de Gonçalves de Azevedo foi um crítico impiedoso da sociedade brasileira e de suas instituições. Abandonou as tendências românticas em que se formaram para se tornar o criador do naturalismo brasileiro no Brasil, influenciado por Eça de Queiroz e Emília Zola. Seus temas prediletos focados na realidade cotidiana foram o anticlero, a luta contra o preconceito de cor, o adultério e os vícios, e a vida do povo humilde. Ao ingressar por concurso na carreira diplomática em 1895, encerrou sua carreira literária e, a serviço do Brasil, esteve na Espanha, Japão, Uruguai, Inglaterra, Itália, Paraguai e Argentina, onde ele morreu em Buenos Aires. Representante do naturalismo, Aloysio utiliza expressões animalescas para descrever seus personagens e suas atitudes. Aloysio faz uma análise sem moralidade da sociedade e era muito comum encontrar nas suas obras críticas da sociedade brasileira e preconceito racial. A casa da pensão onde moravam muitas pessoas humildes foram tratadas por Aloysio antes de suas obras mais aclamadas, como O Cortiço. Além da exploração dos portugueses e o preconceito racial, temas constantes do autor. O Aloysio possui uma vasta obra literária. Ele escreveu contos, crônicas, romances e críticas, novelas e peças teatrais. Foi um dos mais emblemáticos escritores da prosa naturalista brasileira. As suas três principais obras foram A Lágrima de uma Mulher, que foi a primeira, O Mulato, que foi a segunda, que essa obra inaugurou o movimento naturalismo no Brasil, denunciando o preconceito racial e criticando o clero. E a sua terceira obra principal foi o Cortiço. Que é uma obra muito conhecida, O Cortiço. Da carreira literária de Aloysio Azevedo. E ele foi o maior representante do movimento naturalista na literatura brasileira. Cara, ele tá falando muito rápido. Foi com o livro O Mulato, que o próximo grupo vai falar sobre, que ficou bem evidente as marcas do naturalismo das obras dele. E também ficou evidente as críticas que ele tinha contra o preconceito racial. E também na obra O Cortiço, que virou um filme, né? Vamos ver. Ele atuou como jornalista na própria obra. E foi massa. Sobre... Meu Deus do céu, que parte? Pera. Tá, também. Também tem... Apesar dele ter ganhado muito dinheiro com o fato dele ser escritor, ele preferiu atuar como diplomata, como alguma das meninas vai citar. Ele teve várias formações e ser diplomata foi uma delas. E nos últimos anos de vida dele, ele morreu sendo diplomata de Buenos Aires, onde ele foi cônsul.
Ele é responsável por ter fundado a quarta cadeira na Academia de Letras Brasileiras, que tem o Bacílio da Gama como patrono. A palavra patrono é muito massa. Sobre... Deixa eu ver. Sobre o movimento literário. Apesar dele ter vendido muitos textos com características românticas, o real movimento que, tipo assim, você bate o olho e fala Aloysio de Azevedo foi o naturalismo. Acho que ele gostava do ponto de se expressar, do jeito que ele se expressou. Porque o cara criticava todo mundo, viu? Filha da puta. O estilo dele, ele costumava representar os personagens dele. Tipo assim, a gente que lê livros tem o costume de ver os personagens muito enfeitados. Isso com ele não acontecia. Ele descrevia o personagem nu e cru ali. Se ele fosse arrogante, descrevia arrogância. Se ele fosse estúpido, descrevia a estupidez. E é isso. E ele descrevia com expressões animalescas tanto os personagens como as atitudes que eles tinham. Ele costumava fazer uma análise semoral sobre a sociedade. Se ele achava ruim, ele falava mesmo. Se ele não gostava, ele criticava mesmo, porque ele era assim, né? O naturalismo... Eu acho que é exatamente por esse ponto dele olhar, bater o olho e dizer vou criticar, que ele se tornou o maior representante do naturalismo, como eu já citei. E também... nas obras dele também é bem evidente o que ele não gostava, tipo assim, do jeito como a sociedade funcionava, desse jeito dos mais pobres continuarem mais pobres, dos ricos sempre estarem mais ricos, ele não gostava. Ele criticava mesmo isso e o preconceito racial. E isso sempre ficou bem evidente em todas as obras que ele escreveu, que ele produziu, que ele atuou, sempre ficou bem marcado lá. E é isso.